No estado de Goiás, assim como em todo o Brasil, a agropecuária sustenta a ainda tímida recuperação da economia. Produtos como a soja e a carne são cada vez mais importantes na pauta de exportações do estado. Mas o agronegócio também enfrenta problemas que precisam ser superados para garantir o crescimento do setor. Um deles é o baixo investimento na infraestrutura de transporte. Nós vamos debater esse e outros temas com o senador Ronaldo Caiado, porque o desenvolvimento da agropecuária em Goiás é assunto de estado. No ano passado, a economia goiana perdeu quase 3% do produto interno bruto. Entre todos os setores que produzem as riquezas do estado, somente o PIB da agropecuária cresceu, com alta de 0,6%. Os grãos que saem das lavouras para incrementar os indicadores econômicos poderiam gerar mais lucros se os custos com transporte fossem menores. Projetos como a duplicação da BR-153 e a concessão da ferrovia Norte-Sul estão parados, o que dificulta a vida dos produtores rurais. Quem trabalha no campo aponta os altos impostos e a burocracia como outros entraves ao desenvolvimento do agronegócio. Me acompanha nessa entrevista o colega Jefferson Dalmoro, que é jornalista da Rádio Senado. Obrigado, senador Ronaldo Caiado, por sua presença aqui. Eu que agradeço essa oportunidade para a gente poder falar sobre um estado que eu tenho um orgulho enorme de representá-lo, que sempre foi a minha paixão, a minha luta durante todo esse período, como deputado federal por 5 mandatos, agora como senador da República. E ao ver aí as citações que no início aí da nossa apresentação faz sobre o agronegócio, movimento que eu encabecei há 30 anos atrás, momento em que o Brasil não tinha ainda essa capacidade de produzir, era grande importador de carne, de leite, de arroz, de feijão, de soja, de tudo. E hoje o Brasil é referência, e Goiás também, no mundo todo, pela sua capacidade, tecnologia, produtividade, respeito ao meio ambiente, enfim, é um setor que orgulha o Brasil. A que o senhor atribui esse desenvolvimento? Porque se nós formos observar nos últimos 50 anos, o perfil da economia de Goiás foi mudando. O agronegócio foi ganhando uma importância muito grande, mostramos aqui que o PIB do estado tem sido sustentado pelo agronegócio. A que o senhor atribui esse movimento, no caso específico de Goiás? Olha, eu diria que essa situação ela não é específica apenas de Goiás. Isso Sim. Foi um movimento nacional. Que ele foi nacional. Isso é uma grande realidade. E aí eu tenho que dizer que, como médico e cirurgião que sou, então é importante que a gente faça o diagnóstico, né? E naquela época já eu mostrava para o Brasil, e às vezes as pessoas entendiam um pouco, de que nós seríamos altamente competitivos e, ao mesmo tempo, nós também seríamos aí uma porta para poder absorver a demanda de empregos, como também a diminuição do valor da cesta básica, como a qualidade dos produtos e pela característica do Brasil ser o grande exportador de alimentos para o mundo. Nesta época, lógico que nós sofremos graves ali retaliações, uma política de tentar denegrir a imagem do produtor rural. Enfim, nós superamos tudo aquilo e mostramos que esse setor, que criou uma frente parlamentar, ou seja, nós mostramos a necessidade ao produtor rural de discutir política, de poder se envolver no processo político, de ter uma participação nas decisões dos municípios, estados e também do governo federal. E aí nós criamos a nossa bancada de parlamentares, hoje a Frente Parlamentar da Agricultura, e aí o setor começou a debater todos os assuntos, seja ele de logística, de segurança, de tecnologia, de investimento, seja ele de pesquisa, seja ele de práticas as mais modernas, e com isto você viu que foi o único setor que ficou destravado, sobreviveu esses 13 anos com todo esse governo do PT confiscatório e punitivo à livre iniciativa, o setor rural. Ele decolou. Ele decolou e você pode saber hoje. Você vai em várias regiões do Brasil, do meu estado de Goiás, que agora mesmo estive na cidade de Rio Verde a semana passada, é um dos polos de desenvolvimento e de qualidade da agropecuária. Por quê? Que é a cidade que mais produz lá, né? Hoje, aquela região toda ali, não é? Quero fazer justiça a todo o sudoeste goiano, ao sul do estado. Hoje, o norte, o Vale do Araguaia, também já sai da área só da pecuária para a área da agricultura também. O nordeste goiano é algo que nós precisamos de voltar
as atenções para esta região e o entorno de Brasília, que nós temos que dar uma outra visão, tá certo? De gestão e de administração com outra aptidão. Tá certo? Nós temos que ter esse conhecimento do Estado. Então, o que ocorreu rapidamente é que Goiás passou a avançar na pesquisa, na evolução, na tecnologia. Você vê que hoje a maneira como se produz o grão. E nós somos o único país do mundo, até porque a legislação é nacional, que é um código florestal que tem as exigências que nenhum outro país tem. Então, isso mostra que nós somos um setor moderno, atual, respeita o meio ambiente, recupera as áreas degradadas e, ao mesmo tempo, faz com que a cesta básica seja mais barata ao cidadão, apesar da carga tributária imposta, apesar daquilo que você lançou aqui no vídeo, que é a falta de logística. Pra vocês terem uma ideia, nós estamos há 35 anos esperando uma ferrovia Norte-Sul. 35 anos esperando uma ferrovia Norte-Sul, que passa de norte a sul no meu estado de Goiás, e até hoje não está concluída. Quer dizer, isso é inimaginável. A logística hoje é o grande problema. Outro eixo principal mostrado aí, a BR-153, que já foi licitada, que deverá ser novamente licitada, porque a empresa atual não consegue sequer fazer a manutenção dos trechos, muito menos duplicá-la. Nós temos uma manchete de jornal aqui, senador, vamos mostrar, que fala exatamente da 153. Antes, aqui alguns dados do BNDES, depois nós vamos tocar nesses dados de financiamento, né? Que são investimentos ali, mas antes eu queria mostrar a situação da BR-153. Essa rodovia que liga a parte que foi concedida até Tocantins. Exato. A empresa que ganhou essa licitação em 2014 e até hoje não fez 1 quilômetro. E a NTT está tentando caçar essa concessão. Como é que você acha que você resolve essa situação? Não, esse ponto já está aberto. Isso aí. Mas isso aí já está avançado. Nós já estamos agora numa fase que é de realmente já licitar novamente para outra empresa. Não tem como se manter isso aí, até porque descumpriu todos aqueles acordos e entendimentos de contrato que foram assinados. Então, a empresa envolvida na Lava Jato, inclusive, né? Isso é uma matéria vencida que precisa de agilidade do governo para colocar em prática. Nesse caso, o problema foi o modelo da concessão ou a empresa? Porque no mesmo período tivemos outras concessões, como da BR-050, que vem cumprindo o cronograma, uma duplicação acontecendo entre Cristalina e Catalão. O problema aqui da 153 é o modelo ou é a empresa? Não, principalmente a empresa. É lógico que isso aí, infelizmente, ele apresenta condições, tá certo, de contrato para poder atender aquela demanda e logo após, realmente, em decorrência de todos os processos que houveram também, de envolvimento dentro do processo da Lava Jato, de todo esse processo que caminhou nestes últimos anos, a capacidade de investimento deve ter sido altamente comprometida e, como tal, não tem condições de levar adiante esta área de duplicar a BR-153, como também até recuperar os trechos dela. Mas você vê, por exemplo, a ferrovia Norte-Sul. O que é isto? 35 anos para fazer uma ferrovia, até hoje não está pronto. E que foi adiada a concessão para o ano que vem, que seria esse ano. Né? Mas veja bem, a área de concessão que nós vamos fazer, a licitação para o ano que vem, vocês assistiram o debate no plenário, ou seja, o que eles queriam fazer com essa área que será licitada? Da área de Palmas até, vamos dizer, aquela região específica de São Paulo, tá certo? Que passaria pela minha cidade de Anápolis. Goiás, exato. Então, o que seria? Eles queriam ali, criar uma lei que não garantia o direito de passagem. Então, ficava na mão ou da empresa que tem o acesso ao Porto de Santos ou na empresa que tem o acesso ao Porto de Itaqui, no Maranhão. Então, isso aí, inevitavelmente, seria mais um monopólio dessas duas estruturas. E, com isso, nós conseguimos garantir o direito de passagem. Direito de passagem significa que o cidadão que hoje se apresentar e tiver acesso a essa licitação, tá certo? Da ferrovia Norte-Sul, ele terá a garantia de chegar aos portos. E com isso vai levar uma logística diferenciada para Goiás, com qualidade de preço muito mais baixo e também de tempo muito menor. Isso facilita o escoamento da produção em Goiás. Facilita o escoamento da produção de Goiás, então. Fundamental. Veja bem, será todo um eixo, não só Goiás. Porque você vai interligar, tá certo? A ferrovia também, que vem de Ilhéus, que é a ferrovia que faz a integração do Centro-Oeste, e você vai, ao mesmo tempo, trazer toda aquela parte da BR-080 ali que deságua
toda aquela produção do Mato Grosso, do norte do Mato Grosso, ela entrará e terá ali acesso à BR, a Ferrovia Norte-Sul. Então, você vai criar um sistema de capilaridade em todas essas regiões produtivas de Goiás e também do Mato Grosso, Rondônia, podendo fazer com que tenha acesso aos portos por um preço muito menor, que hoje inviabiliza exatamente o transporte rodoviário. Esse atraso estaria gerando prejuízo, senador? Eu digo isso porque li recentemente na imprensa goiana que lá na região de Anápolis, uma grande empresa de logística estaria saindo dali em função dos atrasos da licitação, uma empresa que já tinha montado toda uma estrutura para atuar em Anápolis. Isso é verdade? E esses atrasos estariam gerando prejuízo? Enormes. Até porque é uma realidade, nós já temos em Anápolis o Porto Seco, nós já temos todo um distrito agroindustrial, nós temos ali, está certo, um aeroporto de cargas, que já está em fase de construção, nós temos toda uma estrutura montada para poder não só importar, como exportar, e dando agilidade e custo menor. Quanto mais tempo você demora e quanto mais isso torna-se uma expectativa sempre de futuro, sem ter um cronograma real, com tanta corrupção que foi praticada, com tantos desmandos, o custo dessa ferrovia é cada vez maior para a população brasileira, isso indiscutivelmente faz com que haja uma retração dos investimentos de grande monta como esta que pretende instalar lá, ou seja, uma área logística para poder também botar seus comboios na ferrovia, já que isso está aberto ao direito de passagem, não tem necessidade de ser apenas aquele que venha ganhar a licitação. Está também aberto a todos esses que queiram participar do transporte nessa área. Senador, eu queria voltar a um gráfico que a gente mostrou agora há pouco sobre investimentos do BNDES em Goiás. No ano passado, o BNDES investiu mais de 2 bi, quase 1 bilhão na agropecuária. A questão que eu coloco para o senhor é a seguinte: o senhor tem sido crítico da concentração desses recursos em grandes grupos. Exatamente. O senhor acha que esse modelo precisa mudar? Em Goiás aconteceu isso? Recursos do BNDES foram dirigidos a grandes empresas? Olha, Goiás foi duramente penalizado por isso. Foi um jogo que, infelizmente, foi praticado de uma forma criminosa, eu posso dizer, até porque eu venho lutando contra esse cartel que se instalou desde a época em que era deputado federal. Veja bem o período que isso vem se alastrando. E agora, principalmente no governo, a JBS ela foi identificada como sendo aquela que deveria ter todo acesso ao dinheiro do BNDES a um custo subsidiado, onde o brasileiro paga um valor enorme a esse subsídio que é dado. E o que ela fez? Ela passou a comprar todas as plantas frigoríficas do Estado, fechar, ter um monopólio quase que total, tá certo, do abate, como fez no Mato Grosso, fez no Mato Grosso do Sul, fez em Rondônia, no Pará. Enfim, foi um grande desserviço. Tanto é que hoje a pecuária brasileira sofre enormemente com essa queda do preço da arroba, muito mais por falta das plantas frigoríficas para poder atender a demanda. Então, o que foi praticado pelo BNDES foi realmente, além de um crime lesa pátria, foi também um crime de corrupção enorme, que eu acredito que esse processo terá desdobramentos, até porque a CPI do BNDES já foi instalada essa semana no Senado Federal e nós teremos daí os desdobramentos. Mas outra injustiça que eu devo deixar claro é que o BNDES também, ele investe apenas em torno de 10% na região centro-oeste, em contrapartida, o maior fluxo de investimento é na região sul e sudeste do Brasil. Então é outra política que nós temos que redirecionar e mostrar o quanto o norte, nordeste e centro-oeste são penalizados nessa distribuição do dinheiro subsidiado. E a escolha das campeãs, como você colocou aqui, que foi realmente muito mais um modelo venezuelano, tá certo? Muito mais um modelo bolivariano, no sentido de querer utilizar de um dinheiro onde o cidadão não sabe o que ele está pagando de subsídio, onde o Tesouro é obrigado a desembolsar, onde o orçamento não esclarece o quanto é que nós vamos dar de subsídio, e aí sim eles passaram a fazer política ideológica e muito mais uma política bolivariana para invadir também toda a América Latina, e graças a Deus nós não deixamos com que o Brasil chegasse na situação que a Venezuela chegou nos dias de hoje. Qual o impacto dessa política para o pequeno produtor, para a pequena propriedade? É realmente demolidora, porque no momento que você tem essas grandes concentrações, você inibe totalmente aquilo que você vê muito, se você chegar, por exemplo, na região do sudoeste goiano, a integração. Então, quando você tem a integração, quando você não tem a ganância, tá certo, ali de ser o monopólio,
Então, hoje eu fecho as plantas frigoríficas de Goiás e vou abrir as do Mato Grosso do Sul. Ou fecho as do Mato Grosso do Sul e vou abrir de Goiás. Então, você manipula o mercado de acordo com a vontade e o humor do cidadão. E não por aquilo que realmente deve ser o valor real repassado a ele diante do preço que nós somos hoje os maiores exportadores de proteína no mundo. Então, se você tem hoje situações de cooperativas, como você tem, por exemplo, a Comigo, como você tem toda a interligação daqueles que são fornecedores de matéria-prima. A região de Campo Alegre também, né, com a Cocari, região da Cocari, região de Campo Alegre, Catalão. Exatamente, toda essa área. Então, quando você tem essa prática democratizada, em que você tem os incentivos direcionados a atender exatamente a demanda e não você montar cartéis, é isto que é nocivo, porque aí ele tem o poder de asfixiar o produtor. E nesta hora, você desestimula o cidadão que está no campo, propõe esse êxodo rural cada vez maior, e você nota que hoje um dos assuntos de preocupação, tanto da Federação da Agricultura do Estado de Goiás, como das cooperativas do Estado, é de dar cursos para fomentar as pessoas, a estimular as pessoas, qualificar as pessoas para ficarem no campo, para que você não tenha essa migração toda hoje numa política direcionada para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos hoje que ali vivem em termos de saúde, de educação e até perspectiva de ganho, tá certo? Com o ensino técnico qualificado, que é muito importante. Agora, se vocês concederem, eu gostaria de falar um minutinho só sobre a visão do entorno de Brasília, que também é algo que deve ser realçado nessa Só para que as pessoas que nos assistam entendam, o entorno de Brasília são aquelas cidades de Goiás que estão próximas da capital federal, sofrem uma influência muito grande de Brasília, mas pertencem ao estado de Goiás. Lusiânia, Novo Gama, várias cidades. Cidade Ocidental, Lusiânia, Cidade Ocidental, Valparaíso, tá certo? Isso é um trabalho integrado que deve ser feito entre o Distrito Federal e Goiás para atender essas cidades? Olha, é um desafio muito maior. É um desafio muito maior porque hoje essas pessoas, toda essa região que nós acabamos aqui de citar, elas vivem um quadro quase que de isolamento do Distrito Federal e, ao mesmo tempo, também com a falta de política do governo do Estado de Goiás. Pra você ter uma ideia, eu apresentei uma PEC agora, uma emenda à Constituição, para que possamos, já que é uma situação inédita, nós não temos outra situação similar no Brasil, onde você tem a capital do Brasil em torno de um estado, Goiás é o único fato existente, e você não tem como ter o transporte para o cidadão. Porque você tem a legislação municipal, a legislação estadual, a legislação do Distrito Federal e a legislação nacional. Então, cada um joga a responsabilidade para o outro e ninguém resolve nada. O cidadão fica jogado sem ter condições de poder amanhã ter acesso a Brasília, aonde absorve a maior parte desses moradores dessa cidade, não é? Que infelizmente ainda vivem essa vida de ter aí que deslocar para cá para ter condições de sobrevivência. E qual é a condição de transporte? Eu apresentei uma PEC dizendo que esta região específica do entorno, que já está pré-definida, que seja da União. A União sim se responsabilizará por ela. Aí não ficando aquele jogo de empurra do município para o Estado, do Estado para com o Distrito Federal, do Distrito Federal para com Goiás. E que seja responsabilidade da NTT aí definir os critérios e colocar em prática um serviço para poder acolher os cidadãos que precisam vir para Brasília. A situação da segurança se assemelha muito. Hoje é uma situação caótica no Brasil, mas o entorno é algo que realmente nos preocupa, porque é uma situação similar àquilo que nós estamos assistindo no Rio de Janeiro. Então é algo que nós precisamos voltar os olhos com mais atenção. Eu propus já há muito tempo ao ministro da Justiça que realmente enviasse tropas para Goiás para dar a maior sustentação às pessoas que aqui vivem. No entanto, o governador não formulou o pedido e hoje as pessoas que vivem nessa região são totalmente prisioneiras dos cartéis aí da droga, como também daqueles outros que se beneficiam também com toda a estrutura de opressão aos comerciantes, empresários ali e até dificultando o acesso das pessoas ao dia a dia às suas residências. Enfim, é uma situação que nós precisamos de ter uma outra mentalidade. Buscarmos centros tecnológicos, buscarmos exatamente aqui, nesta região aqui, que é próximo a Brasília, criarmos estruturas que nós possamos aqui poder ampliar cada vez mais a informática, buscar cada vez mais esses centros de pesquisa. Geração de renda, né? Geração de toda essa tecnologia. Esta visão que nós precisamos de encampar
no entorno de Brasília, em situações como campos universitários também desenvolvidos na área de pesquisa, na área educacional. Enfim, é fundamental tudo isso, entendeu? É uma região que não tem como, com raras e honrosas exceções, competir com a produtividade nas outras regiões, como o setor da agropecuária e da mineração. Ainda sobre o entorno, tanto o governo de Brasília quanto o governo de Goiás têm apontado como um projeto prioritário, inclusive estão buscando recursos no governo federal, a construção de um trem de passageiros, a implantação de um trem de passageiros entre Goiânia e Brasília. Qual a opinião do senhor sobre esse projeto? Ele é viável e ele é necessário nessa perspectiva de integrar o entorno? Eu não responderia nem como senador, mas como cirurgião, certo? Entre uma fratura exposta e uma unha encravada, você priorizaria quem? Lógico, qual é a fratura e qual é a unha nesse caso? Eu estou dizendo para você, é o clamor do cidadão do entorno, que ele não tem segurança, ele não tem água, ele não tem energia elétrica, ele está na mão da bandidagem da droga. Ele não tem segurança. Então, veja, eu acho que nós temos que ser bem didáticos na gestão. Não são obras faraônicas. Importante indiscutivelmente, qualquer transporte a mais que seja essa ligação, excelente. Mas vem cá, primeiro, nós vamos nos preocupar com alguém que vai deslocar de Brasília para Goiânia, tá certo? Ou alguém que está, ou milhões de pessoas que moram nesta região e que precisam ter um acesso e melhor qualidade de vida. Então é questão de priorizar o gasto público. E é isso que nós queremos fazer, priorizar o gasto público. Não é gastando dinheiro com propaganda, não é gastando dinheiro tentando aí cooptar apoios políticos, invertendo a boa utilização do orçamento público. Acho que esta é a política atual. A política não são obras faraônicas, tá certo? É o trem-bala do Rio de Janeiro para São Paulo. Sabe, tudo bem. Nós temos isso aí, milhares de quilômetros na China, vi lá o que se faz de metrô em cada ano. Mas a realidade brasileira, infelizmente, é essa, é o desvio, é a má gestão do dinheiro público, na verdade. Então, com isso, o cidadão está privado das condições mínimas de sobrevivência. E é este o modelo que a sociedade deseja neste momento. A sociedade quebrou o atual sistema. Com as redes sociais hoje, o cidadão não admite mais essa tese da utilização indevida de situações como essa que foi feita do BNDES com dinheiro público todo nosso, dos incentivos que são dados por debaixo do pano para que tenha outros objetivos amanhã que são políticos, ideológicos e partidários e não em benefício da sociedade. Então, esta demanda e esta campanha eleitoral que nós vamos ver em 2018 que vai fazer com que a sociedade demonstre o acesso à informação que tem pelas rádios, televisões, mas também pelas redes sociais, mostrando os desmandos. Para vocês terem uma ideia, um estado como o meu estado de Goiás, que é um estado referência no Brasil, é um estado que não só tem orgulho, mas paixão por ele. Para você ter uma ideia, ele é um estado hoje que, do ponto de vista do Tesouro Nacional, é o estado que está hoje, infelizmente, junto, do ponto de vista fiscal, de endividamento, igual ao Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Então, esses são dados do Tesouro Nacional para mostrar a gravidade da crise econômica que está sendo muitas vezes maquiada e que a sociedade vai sofrer duramente com a venda da CELG, com a tentativa de sanear, de vender a Saneago, enfim, de espoliar todo o patrimônio do Estado em detrimento de benefícios para a sociedade e muito mais para jogo de poder. Senador, poderíamos abordar muitos outros temas, mas o nosso tempo acabou. Queria agradecer muito a sua presença aqui no Assunto Estado. Eu que quero parabenizar a mesa do Senado Federal e todos vocês. Eu acho que é uma oportunidade ímpar que se dá a cada parlamentar para que ele possa também discutir os assuntos do seu Estado com maior tempo e também com uma entrevista com dois grandes jornalistas que são capazes de poder sugar e, ao mesmo tempo, nos impor perguntas que exigem uma resposta clara a todos os nossos ouvintes e telespectadores e agradecê-los por essa oportunidade. Espero estar aqui mais vezes para outras entrevistas ou debates, como vocês queiram propor. Sem dúvida.
Bom, e você também pode agora assistir essa entrevista lá no nosso site, ela está disponível, você entra lá, senado.leg.br/TV. Se quiser sugerir um tema para o assunto de Estado ou enviar uma pergunta para o senador lá do seu estado, ligue para 0800 61 2211 ou mande um WhatsApp para 61 999 66 16 16. Obrigado pela companhia, até a próxima.